Converte TV e Rádio apresenta programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadaque Santos e a professora Laceni Santos. Bom dia, irmãos e irmãs, é uma alegria, como sempre, estar aqui mais uma vez, nessa terça-feira, dia 24 de abril de 2018, para a apresentação do nosso programa Crer é Também Pensar. Aliás, antes que eu esqueça, eu quero já informar de antemão que o nosso programa deixará de ser apresentado na terça-feira, às 10 horas, para ser apresentado na quinta-feira, às 10 horas. Nós estamos modificando o horário do programa, porque as minhas atividades na Universidade Federal de Sergipe, na terça-feira, é de uma intensidade muito grande. Eu tenho aula 1h da tarde, então tudo isso dificulta. O dia da terça-feira fica muito, muito cheio para mim, portanto eu estou mudando para quinta-feira. Então, a partir da próxima semana, o nosso programa será apresentado às quintas-feiras. Bom, como hoje eu cheguei a avisar na rede social, no Facebook, que nós teríamos hoje aqui a presença de um colega muito querido, o pastor Newton Melo, economista, doutorando em economia e foi professor substituto da Universidade Federal de Sergipe. É um irmão muito querido, ele já esteve aqui durante algumas vezes, pelo menos 2 vezes no nosso programa. Ele é muito bom, tem um conhecimento bíblico fantástico, uma facilidade de lidar com o livro de Provérbios que é muito interessante, né? E também tem uma visão cristã, uma visão bíblica das questões financeiras. É um homem usado por Deus nesse sentido. Ele estaria conosco hoje, mas ele, infelizmente, a gripe o pegou. Ele está muito mal de gripe, então não pôde estar conosco. Mas eu espero que na próxima quinta-feira, não próxima quinta-feira agora, mas a quinta-feira próxima, às 8, né, ele esteja aqui conosco para fazer o programa daquela data futura, aí onde nós estaremos inaugurando a nossa quinta-feira. Bom, como sempre, nós vamos à apresentação de uma das nossas músicas, a música do Milad, um grupo de louvor que existiu há alguns anos atrás, e trata da questão da confiança em Deus, né? Da confiança em Deus. Já que o nosso tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, baseado na carta de Tiago, o pastor Tiago, no capítulo 5, dos versos 13 a 18. Então, vamos ouvir essa música, nos preparando para a mensagem da palavra de Deus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que tomar decisão,
Então, vamos ler o texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, dos versos 13 em diante, diz assim a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aliás, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Até o verso 18, que Deus nos abençoe na leitura e na exposição da sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor, pelos ensinamentos riquíssimos da tua palavra, pelos ensinamentos que nos fazem trilhar uma vida que glorifique o teu nome. Te agradecemos por este instrumento tão poderoso nas nossas vidas, que é a oração, que é a possibilidade de nos comunicarmos contigo, Senhor, nos dirigindo a Ti, ó Deus, no nome do Teu Filho, a quem Tu constituíste como Senhor de todas as coisas e de todos os seres vivos, e lhe deste um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se curve, todo joelho reconheça que o Senhor é o Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. E sabemos que por causa do nome de Jesus, as nossas orações são respondidas. Por causa do nome de Jesus é possível a nós nos dirigirmos a Ti, nos expressando das mais diversas formas, com mais ou menos emoção, com mais ou menos sofrimento, mas enfim, Senhor, nos dirigindo a Ti e tendo a certeza de que a resposta das nossas orações acontece e se fundamenta nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O Tiago, que escreveu esta epístola, é o Tiago, irmão ou meio-irmão de Jesus Cristo, né? A gente tem toda uma tradição cristã católica que nega o fato de que Maria e José tiveram muitos filhos e filhas, outros filhos e filhas além de Jesus. O grande acontecimento miraculoso, extraordinário, fora do comum, absolutamente ímpar, que aconteceu na vida de Maria, foi ter tido um filho gerado pelo Espírito Santo, quando ainda era desposada, sim, desposada por José, mas ainda num período em que não havia um relacionamento físico do casal, né? Na comunidade judaica antiga,
havia esse costume. Os pais acertavam os casamentos dos filhos e aquela mulher que estava comprometida com um determinado homem tinha um compromisso muito mais rígido, muito mais forte do que é o nosso noivado hoje, né? Mas também não era um casamento propriamente dito, como é o casamento entendido normalmente hoje, em que a pessoa deixa a casa dos pais e vai viver maritalmente com alguém depois de uma cerimônia, etc., etc., de um reconhecimento público e social da assunção de compromisso entre duas pessoas. Naquela época, Maria ainda estava na casa dos pais e José era o seu esposo, era o seu noivo mais sério, digamos assim, né? Para tentar ilustrar com os nossos costumes hoje. E foi nesse período em que eles não tinham nenhum relacionamento sexual que Maria apareceu grávida, não é? Mas Maria não foi hostilizada por José pelo fato de ter surgido, ter aparecido nela aquela gravidez. Ele ficou preocupado, naturalmente, ficou chocado, angustiado. Tão angustiado que Deus providenciou um anjo que foi ao encontro de José em sonho e disse a ele: olha, fique calmo, fique tranquilo, que o que está sendo gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Ela será mãe do Filho de Deus. Então, esse foi o grande e singular acontecimento na vida de Maria. Mas no restante da vida de Maria, ela era uma mulher como outra qualquer, e o casal era um casal como outro qualquer. O casal, Maria e José, era uma família constituída como outra qualquer. E como tal, eles tiveram vários filhos. A Bíblia não fala muito sobre José, né? Apenas fala de José durante esse período, dessa revelação, etc. Diz que ele era um homem piedoso, que era um homem temente a Deus, que não queria falar mal de Maria, apesar dela ter aparecido grávida, o que dava a ele talvez o direito até de apedrejá-la, né? De acordo com as leis e com os costumes da época. Mas ele não fez nada disso. Mas fora isso, a Bíblia não fala muito sobre José, não fala sobre José. E também não fala muito da vida de Maria, naquilo que não interessa, aquilo que a gente costuma chamar de história da salvação, né? Então, aqueles aspectos que foram importantes para a revelação de quem era Jesus como Deus e da sua obra salvadora foi revelado. Como dizem as Escrituras, o que foi revelado para o nosso ensino foi revelado para a nossa edificação. Aquilo que não foi revelado não nos cabia por determinação do próprio Deus. Então, Tiago era o irmão mais velho, com exceção de Jesus, de todos os filhos de Maria e José. E Tiago era uma pessoa muito respeitada na igreja de Jerusalém. O cristianismo tinha dois polos na época, Jerusalém e Antioquia. Com exceção dos apóstolos, o pastor Tiago, porque Tiago era um presbítero, Tiago não era um apóstolo. Tiago havia passado grande parte de sua vida incrédulo em relação ao irmão. Ele não compreendeu que Jesus era o Messias. Ele e os outros irmãos dele, alguns dos irmãos dele, como eu disse, a Bíblia não dá muitas informações, mas se sabe que esse irmão mais velho, depois de Jesus, de Maria, que Jesus tinha, o irmão imediatamente após ele, se converteu depois, reconheceu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador depois da morte de Jesus, da ressurreição, etc.
e se tornou esse líder importante da igreja de Jerusalém. Ele era tão importante, ele era tão conhecido, que Judas, o Judas que escreveu a carta, se identifica, não é, como também sendo irmão de Tiago. Então, há aí uma referência a Tiago como sendo uma pessoa de referência, uma pessoa importante, uma pessoa que tinha um destaque na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva. Ele não era um pensador, ele não formulou uma doutrina, ele não tinha um ministério, um chamado para se tornar alguém que formulasse a doutrina da igreja no sentido mais paulino da expressão, ou no sentido petrino da expressão, né? Ou no sentido joanino da expressão. O apóstolo João, sim, quando escreve seu evangelho, já escreve com uma formulação doutrinária, teológica fundamentada, até porque ele é um dos últimos escritores dos evangelhos, é o evangelho mais recente em relação aos outros evangelhos, por isso ele tem aquela formulação. Então, Tiago ocupava essa posição, era um pastor respeitado, era uma referência pastoral importante na igreja primitiva. E é com essas características que ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta com ensinamentos, com conselhos próprios de um pastor, com a percepção, a visão, o viés de um pastor que cuida das ovelhas, que está atento para detalhes corriqueiros, diários da vida das pessoas, da vida cristã. E ele traz conselhos específicos para essas situações objetivas e concretas. Que é isso que nós encontramos aqui nesse capítulo 5, especialmente a partir do verso 13. Né? Ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Nós vivemos numa época em que lembrar-se de fazer a oração antes de qualquer coisa é muito difícil, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com outras dimensões para resolver aquele problema do sofrimento pelo qual nós estamos passando, no lugar de dar prioridade à oração, né? Então, a primeira atitude de um cristão maduro, de um cristão que vive uma vida na presença de Deus, é orar, né? E, de preferência, orar como oram os nossos irmãos pentecostais, né, Jorge? Clamar, né? Orar no sentido de colocar as coisas diante de Deus com todo o ímpeto, todo o entusiasmo, apesar do sofrimento, apesar da dor, né? Mas orar significativamente, orar de tal forma que aquela oração não seja só uma expressão racional, né, daquilo que nós estamos mentalmente elaborando, mas uma oração no sentido mais profundo do termo, com mais empatia, né? Então, está entre vós alguém sofrendo? Ore. Parece uma coisa tão óbvia, mas é tão esquecido entre nós, principalmente entre nós, das igrejas reformadas, das igrejas não pentecostais, né? Que não temos esse costume tão corriqueiramente estabelecido nas nossas vidas. Daí a relevância das palavras de Tiago. Está alguém entre vós sofrendo? Primeira coisa é orar, mas orar de verdade. Orar não por um desencargo de consciência, mas orar no sentido de clamar ao Senhor a solução para aquele problema. Mas também Tiago diz: está entre vós alguém contente? Cante louvores, né? Cada coisa
no seu devido lugar. O cântico, os louvores, são próprios de momentos de alegria. Também é possível sim, eu tenho experiência na minha própria vida de ter sido curado de uma enfermidade simples, é verdade, um problema de garganta, porque eu estava louvando a Deus. Eu estava com a garganta muito ruim e eu me lembro que eu comecei a cantar louvores a Deus no ônibus, viajando de Campina para João Pessoa, na Paraíba. Eu era jovem, adolescente, jovem, por aí. E vocês acreditem, mas quando eu cheguei em João Pessoa, eu estava completamente curado. Toda aquela inflamação, aquela coisa, foi desaparecendo, eu tomado por um sentimento de alegria, de entusiasmo, um poder do Espírito Santo, assim, a presença do Espírito Santo era tão forte que eu, quando cheguei em João Pessoa, eu estava curado. Eu estava com uns colegas, nós tínhamos um grupo musical que se chamava Maranata, né? E a gente saía cantando pelos lugares, tocando e cantando. E foi numa dessas viagens que eu tive essa experiência. Isso também ocorre, mas louvor normalmente está ligado à alegria. E oração está ligado normalmente a sofrimento. Mas Tiago vai além e fala daquelas pessoas que estão doentes, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Eis aqui um grande problema para o presbiteriano, né? Mas aqui um grande problema para um presbiteriano, para uma pessoa com a teologia mais arrumadinha e tal, mais consistente, né? Esse negócio de usar óleo para ungir as pessoas. Eu vou dizer uma coisa que pode até desagradar o Jorge aí, mas eu vou falar, né? Eu acho que não é correto a gente ter óleo separado em algum lugar, fazer do óleo o objeto daquilo que é a expressão da nossa fé. A nossa fé tem que ser em Deus, na pessoa de Cristo, né? A contingência do óleo é uma contingência, não pode ser um alvo em si mesmo. Quando você separa um objeto qualquer, um líquido qualquer, a água do Rio Jordão, esse tipo de coisa, isso é animismo, isso é atribuir ao material, aquilo que é a matéria, um poder que ela não tem, que evidentemente não tem, né? Não é o óleo que cura as pessoas, né? Não é o óleo. O óleo, a obediência em relação a ungir as pessoas com óleo, é uma demonstração simbólica da nossa confiança em Deus, né? E da oração que a gente faz pedindo a Deus que restaure aquela situação. Nesse sentido, eu também tenho uma experiência familiar. Minha mãe estava muito doente, muito enferma, com hemorragia interna, e ela estava sendo tratada pelos médicos, os melhores médicos de Campina Grande, na Paraíba, na época, e não encontravam solução, porque naquela época era muito raro um tipo de exame que a medicina faz hoje com certa frequência e de forma corriqueira, que são exames ligados a imagens, etc., ultrassonografia, esses exames sofisticados que nós temos hoje para detectar o lugar onde estava havendo o rompimento dos vasos que provocava a hemorragia. Também nós éramos uma família pobre, nós não tínhamos recursos, a gente dependia do SUS, né, do Serviço Público de Saúde na época, que não era tão ruim quanto é hoje, mas também não era tão bom como poderia ser, né? Então essas coisas eram difíceis.
E eu era uma pessoa muito crente, eu era um jovem de oração, né? Os irmãos aí, o pastor Buratã e alguns colegas aqui da Converte que me assistem devem estar morrendo de rir com essa história aqui, mas assim, para nós presbiterianos, né, o que para vocês é uma coisa muito comum, para a gente é uma coisa extraordinária, né? Então, eu chamei papai era um dos presbíteros da igreja, e disse: papai, chame os seus colegas, chame o pastor, e vão ungir mamãe com óleo, como diz as Escrituras. Está aqui, o Tiago está dizendo que é para fazer isso, para que ela seja curada. Aí papai ficou assim, né, meio reticente, presbítero e tal, mas me ouviu, e graças a Deus o pastor Feijó, Ismael Feijó de Melo, querido pastor da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, nos idos da década de 70, chamou os presbíteros, o conselho da Igreja Presbiteriana de Campina Grande foi todinho lá para casa. O pastor Feijó pegou o óleozinho da cozinha, óleo de soja, né? Ali na hora, derramou o óleo na mão dele, ungiu mamãe. Eles também colocaram as mãos sobre a cabeça de mamãe. Rapaz, quando o último presbítero saiu de casa, que foi embora, minha mãe sentiu uma descarga elétrica, assim, uma coisa no corpo dela, bem forte. E aquilo gerou uma evacuação, porque ela estava presa, completamente presa, sofrendo com muito sangue internamente, na hemorragia, e aquilo se dissipou instantaneamente. Ela ficou completamente curada. Mas um detalhe, ela continuou tomando a medicação que os médicos estavam passando, haviam passado, né? Isso é uma coisa séria e uma coisa complicada. É preciso ter cuidado com isso que eu vou dizer. Não é correto, assim, a pessoa precisa procurar um médico para poder suspender qualquer medicação, né? A pessoa não pode simplesmente suspender uma medicação qualquer em circunstância nenhuma. A gente tem que se lembrar que Jesus curava os leprosos e depois dizia o leproso: vá se apresentar ao sacerdote, que era a autoridade na época, né, para que essa autoridade constate que você está curado. Era uma doença pública, era um problema de saúde pública, e Jesus sabia que os leprosos precisavam de uma declaração formal do Estado de que eles estavam curados. Então, nada contra a institucionalização da medicação que é passada e a necessidade que a gente tem de, né, fazer essas, principalmente quem toma medicamentos ligados à área psíquica, né? Antidepressivos, ansiolíticos, esse tipo de medicamentos não podem deixar de serem tomados por conta própria. Só faça isso sob autorização médica, mesmo que você tenha sido ungido com óleo pelo conselho mais santo dessa cidade. Se apresente imediatamente ao médico para que você seja gradativamente avaliado a esse respeito. Isso não é pecado, isso não está contra as Escrituras nem a falta de fé. Mas voltando ao problema da minha mãe, né? O fato é que ela continuou tomando a medicação, e por conta dessa medicação que ela estava tomando, sem ter mais o problema, a medicação começou a fazer mal a ela. Ela teve de ser transportada para Recife, para ser internada no hospital em Recife, quando um estudante de medicina, era um hospital escola, desconfiou que ela estava passando por todo aquele sofrimento por conta da medicação que ela estava tomando. Ele fez o registro na papeleta, eles têm aquelas papeletas, né? E o médico-chefe dos residentes, quando leu o registro do estudante de medicina, disse: rapaz, por que a gente não pensou nisso antes? Essa mulher está sendo vítima da medicação que está tomando.
suspenderam a medicação, deixaram minha mãe ainda 2 dias em observação no hospital. Ela está completamente boa, não tinha absolutamente mais nada. Voltou para casa totalmente curada, não teve mais nada. Né? Ou seja, isso funciona, isso é a palavra de Deus. É preciso crer e colocar em prática. A Bíblia não diz que é para ungir com óleo? Pega lá, meu irmão, o óleo e bota na cabeça do enfermo. Obedece a palavra. Obedece a palavra. A palavra não está dizendo que é assim? Faça assim. Sem fazer grandes especulações teológicas, isso, aquilo, outro. Agora, não confundir, é isso que eu estou chamando a atenção. Não confundir a coisa simbólica em si com aquilo que é a operação do Senhor, efetivamente. É Deus quem cura. É Deus quem cura, não é o óleo. Né? Mas obedeça as Escrituras. Se está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. Não é para você individualmente ir lá e ungir a pessoa com óleo. Não. Chame os presbíteros da igreja, os pastores. Né? Esses unjam o enfermo com óleo e orem. E a oração da fé salvará os enfermos. Curará aquela pessoa. Isso vai ser a ação de Deus que vai curar a pessoa, seja instantaneamente, milagrosamente, ou seja curado como eu fui, né? Como eu fui de leucemia, pelo tratamento, pelas orações e pelo tratamento. Pelas orações insistentes e pelo tratamento que foi feito comigo. E pela operação de Deus, porque como disse a médica, você está com um pé na cova. Você está com um pé na cova e o outro do lado de fora. Né? Então, Deus cura. Deus cura. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Seja através da medicação, seja através do médico, seja de que forma for, quem cura é Deus. Ponha isso na sua cabeça e no seu coração. Né? Então, continuando aqui o texto, os motivos de oração. Né? O pastor Tiago diz, ele diz, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja, aqui é outra coisa muito interessante. Né? O perdão dos pecados. Do jeito que o texto está escrito, a pessoa pode entender que o fato de estar orando com um óleo, ungindo a pessoa, haverá, consequentemente, o perdão dos pecados daquela pessoa por causa dessa ação objetiva de pegar um óleo qualquer da cozinha e ungir a pessoa e orar por ela. Não é assim. Não é assim. Não é o óleo que perdoa os pecados da pessoa. Não é esse ato que opera no sentido de perdoar os pecados da pessoa. O que o texto está mostrando, porque na continuidade do texto diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ou seja, quando a gente, diante de uma situação difícil, de uma enfermidade, de uma gravidade tão grande, de uma doença, né, a gente está mais sensível a buscar a Deus. Né? Ainda hoje eu estava ouvindo o programa do irmão aqui da Convert, infelizmente, irmão, não decorei o seu nome, o pregador, mas ele estava falando exatamente sobre a mulher, o Jairo, né, sobre Jairo, e a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, né? E a filha de Jairo estava muito doente e ele foi atrás de Jesus para que Jesus... Pastor Paulo Sérgio, né? Pastor Paulo Sérgio. Ele foi atrás de Jesus para curar a filha dele. Quando ele chegou já próximo de Jesus, aí os assessores dele lá da sinagoga disseram, não incomode mais Jesus não, porque sua filha já morreu. Né? E ele ficou naquela situação, ele disse a Jesus que a filha tinha morrido, e Jesus disse a ele, não se preocupe, crê somente. Crê somente. Né? Então, crê somente. Então, é exatamente isso. A oração,
em si não é o ato simbólico não é em si aquilo que opera. Aquilo que opera é a fé, é o sacrifício de Cristo, é o sangue de Cristo, é a confissão de pecados, né? Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus e ao próximo, isso se reverte em nós em bênção, em cura emocional, cura espiritual e, consequentemente, cura física, muitas vezes, né? Então, é esse o sentido do texto. Não ficar confundindo as coisas como muitas vezes ocorre, né? Depois, Tiago usa um argumento interessante. Ele diz assim: a gente fica pensando que a gente é quem somos nós diante de Deus, para Deus ouvir as nossas orações? E fala no grande profeta Elias. Tiago escreve para uma igreja judaica, né? Ele está pensando muito mais nos judeus da igreja onde ele era pastor, do que nos outros cristãos das outras origens. Ele diz: Elias, o grande profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações, pecador como nós, e orou insistentemente diante de Deus para que não chovesse, e não choveu, durante 3 anos. Depois, o mesmo Elias orou de novo ao Senhor para que houvesse chuva, e houve chuva, e houve fartura na terra em decorrência daquela chuva. É como se Tiago estivesse dizendo: aconteceu com Elias, pode acontecer com a gente, ou acontece conosco, né? Não há diferença entre eu e Elias, entre você e Elias, o grande profeta Elias. Não há mérito nenhum diante de Deus da nossa parte. O único que tem mérito real é Jesus Cristo. Todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores, e todos nós somos alcançados pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, é isso que Tiago está dizendo, que na nossa vida cotidiana, que no nosso dia a dia, diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, a nossa oração eficaz é aquela oração que obedece, né? É aquela oração que é feita com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível a ação de Deus. Fé, obediência e humildade, arrependimento, confissão de pecados, humilhar-se diante de Deus, que é isso que, em última instância, o texto está nos mostrando, né? Que nós nos coloquemos diante de Deus confiadamente, nos aproximemos dele confiadamente, sabendo que ele é um Pai de misericórdia e de amor. Então, vamos pensar assim, né? Vamos agir dessa forma, e a nossa vida será muito mais abençoada e muito mais frutífera diante de Deus. Nós vamos para ter o nosso quadro Política, Crer ou Pensar, e vamos à nossa vinheta, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Política, Crer ou Pensar? Então, no nosso quadro Política, Crer ou Pensar, eu queria só fazer uma ligeira referência ao fato de que hoje nós estamos iniciando o nosso curso de Ciência Política lá na universidade, e comentar um pouco a respeito dessa relação entre ciência política e política de um modo geral, política como nós a entendemos, né, assim, cotidianamente, corriqueiramente. A ciência política, enquanto ciência, é a arte da governança de um Estado ou de uma nação, né? É também a arte da negociação.
Tudo em política gira em torno da negociação, da tentativa de achar solução para conflitos decorrentes de interesses diversos, muitos interesses que nós encontramos numa nação, num estado, num município, etc, etc. Né? Então, todos esses conflitos, esse jogo de interesses que ocorre dentro de uma polis, de uma cidade, de uma comunidade, é claramente o objeto da política em si, né? Da prática política, do ato de governar. A ciência política, por sua vez, enquanto ciência, é portadora de um método próprio, é portadora de uma teoria. Existem várias teorias, cada cientista político, cada cientista social trabalha com determinadas teorias políticas, as teorias sociais, as mais variadas, né? Então, para se fazer ciência política, você tem que agregar esse sentido científico ligado à metodologia e a uma teoria. Isso é o que difere a ciência política do senso comum, digamos assim, da maneira como cotidianamente as pessoas veem o processo político. Então, o sistema político, como um todo, engloba não só as pessoas, mas as instituições políticas, os partidos políticos, os sindicatos, né, as diversas instituições que a sociedade tem, igrejas, universidades, escolas, enfim, qualquer instituição exerce algum tipo de poder ou de influência, ou ela em si defende determinados interesses e determinados objetivos, determinadas percepções da realidade. Cada uma dessas instituições também tem suas proposições, e isso faz parte do processo político no sentido mais complexo, né? Mais complexo no sentido da organização da sociedade como um tal. Então, a política não é só exercida individualmente nós exercemos quando votamos, por exemplo, né? Ou quando participamos de um partido político, ou participamos de um sindicato, ou participamos de uma instituição qualquer que, em determinado momento ou em determinadas circunstâncias, seja mais claramente política ou não. Por exemplo, a igreja não é uma instituição essencialmente política, no sentido da política institucional. Mas isso não significa que a igreja, seja ela qual for, não se posicione politicamente. A mera omissão à participação política já é um posicionamento político. Quando eu me omito num processo político, eu estou concordando com aquela ordem estabelecida, sem ter sobre ela qualquer senso crítico, qualquer sentido de oposição. Eu estou simplesmente aceitando passivamente aquilo que está institucionalizado. Então, se você tem uma ordem social como a nossa, que é profundamente injusta, desigual, né? Se você tem uma sociedade como a nossa, onde a educação não é prioridade, nunca foi e continua não sendo, porque a educação é a trilha pela qual todos os problemas sociais podem ser resolvidos. Se a gente se omite em relação a essas coisas, a gente está tomando uma posição política de achar que a injustiça é que deve preservar-se, né? Que as desigualdades precisam continuar existindo, que é justo que isso aconteça, que uns tenham muito e muitos tenham muito pouco ou quase nada. Enfim, o fato é que nós não podemos nos livrar de posicionamentos políticos e de situações políticas, porque essa dimensão da realidade é parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Para que serve um cientista político? Para que serve um sociólogo? Para que serve um cientista social? Serve
à luz de uma determinada teoria, né? Uma teoria social, A ou B, independentemente de qualquer tendência, digamos que política e teórica que a pessoa tenha, ela vai analisar os fatos, ela vai observar os fatos e ela vai opinar prioritariamente ou atrelada a uma determinada linha de raciocínio, de pensamento. Às vezes isso não está exposto claramente, mas às vezes sim. E às vezes as pessoas percebem, às vezes as pessoas não percebem, né? É aquela ilustração de quando você vai chama alguém para almoçar na sua casa, ou jantar na sua casa, você não vai mostrar à pessoa as panelas, né, nas quais aquela comida foi feita, né? Nem vai levar a pessoa para a cozinha no momento em que você está fazendo a comida. Você serve à mesa o jantar, o almoço, e aquilo já é a parte final aquilo que se apresenta, aquilo tal como se apresenta. Então, as reflexões teóricas, os pressupostos, etc., estão por trás de determinados posicionamentos e determinadas formas de análise. E tudo isso contribui para a evolução da nossa cultura política, que, no fundo, é a nossa grande preocupação, né? A política é muito inflamada pela paixão, muito facilmente a gente se torna escravo da paixão, como se estivéssemos torcendo por um time de futebol, uma coisa dessa natureza, né? E às vezes perdemos de perspectiva aquilo que é saudável do ponto de vista político propriamente dito, aquilo que deve ser as coisas que são gerais, que são necessárias, ou que temáticas que são absolutamente fundamentais e consensuais no mundo de hoje, como, por exemplo, a prioridade à educação, da qual todo mundo fala, todo político fala, a toda eleição se fala sobre isso, mas que, na prática, infelizmente, a classe política continua devendo à população brasileira. Então, que nós, como cristãos, possamos pensar de forma mais equilibrada, menos apaixonadamente, mais racionalmente, à luz tanto da ciência como à luz da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, porque elas existem para promover o bem, né? E a gente sabe fartamente, toda e qualquer pessoa sabe que a educação é a coisa mais básica, o alicerce mais básico que uma nação, um Estado moderno pode fazer pelo seu povo, pela sua população. Vamos para mais uma música e depois nós voltamos com mais algum comentário. Como a terra seca espera a chuva, como o rio
tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda a lágrima do meu olhar Ele enxugará. No dia da vitória, em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda a lágrima do meu olhar Ele enxugará. Então, você acabou de ouvir uma música, e a outra música que a gente vai ouvir ainda é uma música muito interessante e tem a ver com essa questão dessa visão que nós temos, que eu sempre tenho insistido aqui, de uma visão equilibrada entre uma preocupação com o social e a preocupação com a vida espiritual propriamente dita, né? Nós temos três correntes, digamos assim, que são mais importantes. Eu não vou nominar as correntes, eu vou falar o que é que elas pensam. Uma corrente diz assim: a gente precisa pregar o Evangelho pura e simplesmente, levar as pessoas a Cristo e o resto vai acontecer no campo social, político, etc, etc. Essa é uma posição. A outra posição vai dizer: não, a gente não pode se limitar a simplesmente pregar o Evangelho e as coisas vão acontecer. Nós precisamos ter uma pregação profética, nós precisamos ter uma preocupação em mostrar os valores do reino de Deus, a justiça de Deus, né? E eu tenho insistido nessa linha porque eu pertenço a essa linha, eu faço questão e abraço a chamada teologia da missão integral da igreja, que envolve tanto pregar o Evangelho, como ter uma preocupação claramente com o lado social e o lado político, a participação política, porque nós entendemos também que o cristão tem a obrigação de participar politicamente. É próprio do Estado moderno a participação da população e o cristão não pode se omitir. Agora, ele precisa se preparar para participar e julgar todas as propostas de participação política à luz dos valores do reino de Deus. A outra posição é uma posição mais radical, vinculada à teologia da libertação, digamos assim, né, para ter uma referência, que vai desprezar praticamente, pragmaticamente, todo o discurso que simplesmente reduz o Evangelho à pregação pura e simplesmente do Evangelho e achar que a gente não tem nenhuma preocupação com o social e com o político, né? Mas é interessante perceber também o seguinte: por exemplo, você vai encontrar puritanos, reformados, neorreformados, neopuritanos ou puritanos, ou toda a tradição da igreja reformada, e os pentecostais nessa posição de achar que basta pregar o Evangelho e não fazer mais nada, porque o resto vem como a reboque disso. Pastor Biratão, vamos pensar sobre isso. Né? A outra posição, essa posição da visão da missão integral da igreja, que tem uma preocupação ela é muito parecida com a ortodoxia, com o lado pentecostal, o lado calvinista tradicional, etc., porque abraça perfeitamente esse ensinamento, mas tem uma preocupação clara com uma reflexão teológica e social. E há o outro lado, que não se preocupa de jeito nenhum com a questão da evangelização, da vida pessoal, do compromisso da Bíblia como regra de fé e prática, que é o pessoal influenciado pela teologia da libertação, que reduz a prática, a vida, a evangelização, a vida cristã a uma ação política e acredita que a gente pode fazer o céu aqui na terra através da ação humana. Então tem essas três tendências. Mas eu estou dizendo tudo isso para introduzir a próxima canção, que é maravilhosa. A próxima canção é o Baião. O Baião que eu mandei, daquelas 3 músicas que eu mandei, tem uma que foi a primeira que eu mandei.
O Jorge está procurando aqui, vamos ver se ele acha, para a gente terminar o programa com ela. Essa música é uma música de um compositor anglicano de linha de tendência liberal. Ele está nessa terceira corrente a que eu me refiro, influenciado pela teologia da libertação, um amigão, Israel. Está em João Pessoa, a esposa dele é professora da Universidade Federal da Paraíba, um irmãozinho querido, mas teologicamente a gente está num extremo e ele no outro. Eu estou no extremo não, eu estou no meio do caminho e ele em outra, né? Então ele... Mas eu gosto muito das composições dele, são muito interessantes, chamam muita atenção para esse lado. As letras, não tenho nada contra as letras da música, essa música em especial que a gente vai ouvir agora, né? É uma música linda, é um super samba. Vamos ouvir. Pra nada pode a gente aproveitar, orar, cantar, louvar com emoção. Se isso não se faz acompanhar de amor a quem está só na opressão, é coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem está junto a nós. A prova de um é o outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. A prova de um é o outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. Então, muito legal essa música, né? Muito gostosa, eu gosto muito. Eu quero registrar aqui os que estão nos acompanhando e que deixaram o seu registro aqui, porque eu sei que tem mais pessoas nos acompanhando. O José Helder, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O pastor Ubiratã, que já sempre está conosco aqui. O Ubiratã é o que vem com Paulo aqui. Palavra da Fé, é o que faz Palavra da Fé. Muito obrigado, meu irmão, pela sua gentileza em nos prestigiar aí. Também nós temos a Genilza Marques. Que vem com o pastor Sérgio. Vem com o pastor Sérgio e faz restauração do templo. Genilza, muito obrigado pela sua audiência também. Nós temos também Mirna, nossa querida Mirna, da Igreja Presbiteriana Sião,
que tinha um programa aqui no passado, nos abandonou aqui por enquanto, mas quem sabe um dia ela volte, né? Temos também a Ana Alves, que está nos assistindo. Ana, muito obrigado também pela sua audiência. O Jorge conhece a Ana? Não? Pode ser a Ana Alves mesmo. Se for Ana Alves, eu conheço. É. Ana Alves. Não sei, não tem sobrenome, só tem Ana Alves. Cabelos compridos, então. Bom, mas enfim, eu agradeço a todos e a todas que nos assistiram, nos assistem, nos acompanham. Orem por nós e divulguem o programa. Gente, eu sou muito fraco na divulgação, péssimo na divulgação, não sei fazer propaganda, sou bem limitado, então depende muito de vocês, tem que ser no boca a boca. Olha, ouça o programa do pastor Josadak, se você está gostando do programa, se está se sentindo edificado, transmita aos outros, passe nas suas redes sociais, etc. Vocês já perceberam a natureza do nosso programa, cada um de nós tem um ministério diferente, uma vocação diferente, e nós aprendemos uns com os outros. Eu tenho muito respeito, muito amor pelos irmãos pentecostais que fazem seus trabalhos aqui na Converte, assim como o Jorge também tem o seu programa. Bom, ficamos por aqui, muito obrigado, e até a próxima quinta-feira, de 5 a 8, quando nós voltaremos a ter o nosso programa, aí sim a partir da próxima semana, todas as quintas-feiras. Até mais. Converte TV e Rádio apresentou programa Crer é Também Pensar, com o reverendo e professor Josadak Santos e a professora Laceni Santos.